Muito bom dia para meus bons amigos e minhas boas amigas, a quem agradeço de coração por todos vocês que me assistem, porque o nosso objetivo é levar o Evangelho de Jesus para todas as pessoas, para que todas se sintam integradas no carinho, na ternura, no amor que Jesus dedica a todos nós. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante que está inserido no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Bem-aventurados os puros de coração. Nós vamos explorar então a pureza como sendo o caminho que leva diretamente para o progresso espiritual. Então, nós vamos tratar inicialmente do resumo desse capítulo que nós vamos abordar, com os seus objetivos principais. Primeiramente, a pureza interior, que é essencial. A pureza interior é fundamental para alcançar a bem-aventurança espiritual e o crescimento do espírito. Também vamos falar da transformação moral, que começa no coração sincero e é crucial para a evolução espiritual contínua. Vamos indicar agora os textos complementares para os nossos estudos. O Evangelho segundo o Espiritismo é uma obra fundamental para o estudo da moral cristã e da pureza espiritual. Autores espíritas são muito importantes porque os textos de Allan Kardec, através desses nossos queridos irmãos, que são pesquisadores, que têm textos admiráveis sobre o conhecimento do espiritismo e da ética cristã. Vamos ver o que o professor José Herculano Pires, nosso querido irmão, o que ele fala a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo. Os comentários de José Herculano Pires sobre o Evangelho segundo o Espiritismo enfatizam sua importância como a obra que detalha a moral cristã à luz do Espiritismo. Herculano Pires, conhecido como um dos maiores filósofos e defensores da pureza da codificação de Allan Kardec, considerava o livro fundamental para a compreensão da mensagem de Jesus por meio da razão. E nós acrescentamos, e do bom senso também. E quais são os principais pontos dos comentários de Herculano Pires? Herculano Pires destacou que o Evangelho segundo o Espiritismo não se opõe ou reforma o Evangelho, mas sim o explica e complementa, clarificando os ensinamentos morais de Jesus com a nova revelação espírita. Para ele, Herculano Pires, o mandamento do amai-vos uns aos outros é o princípio fundamental do Evangelho e a base para a compreensão espiritual que o Espiritismo aprofunda. Vamos prosseguir. O Evangelho segundo o Espiritismo, segundo Herculano Pires, é um livro que deve ser estudado e reestudado. Temos que ler e reler este livro para que ele penetre fundo em nossa consciência, em nosso coração, para que assim possamos seguir os caminhos traçados pelo nosso Mestre Jesus. Então apresentaram para Jesus criancinhas. As mães queriam que Jesus abençoasse os seus filhinhos queridos. Mas os discípulos de Jesus, vendo essa vontade das mães, por algum motivo frustraram as mães, não deixaram que elas se aproximassem de Jesus,
E Jesus, quando viu isso, ele até ficou zangado com seus discípulos e afirmou: deixai vir a mim as criancinhas, porque o reino de Deus é delas. Veja que interessante, pessoal. Por que Jesus diz isso? Porque as criancinhas, pessoal, elas significam a ternura, a inocência, a candura. A criancinha, em sua tenridade, ela é completamente inocente. Ela representa, de fato, a pureza que Jesus quer de todos nós. Então, ele apresenta a criancinha como sendo o símbolo dessa pureza, da inocência. E ele quer que nós também tenhamos a pureza em nossos corações para que tenhamos também o direito desse céu que ele nos apresenta, que na verdade são os planos espirituais, não é? Mais avançados, aonde se dirigem todos os espíritos que deixam a terra, mas que deixam a terra com um lastro de trabalho, de amor. É isso que deve ser. Vamos em frente. Pessoal, Jesus também fala de escândalo, dos escândalos que repercutem negativamente aqui em nosso plano material. Quantos escândalos, todo dia temos um escândalo. Não há força, dizem os espíritos, operante no mal que consiga penetrar numa mente asepsiada pelas energias vitalizadoras do otimismo que se adquire pela irrestrita confiança em Deus e pela prática das ações da solidariedade e da fraternidade. Portanto, como vocês estão vendo aqui, escândalo é tudo aquilo que ofende a moral, não é? É tudo aquilo que é revoltante até. Tem escândalos que revoltam as pessoas. Mas nós espíritas temos que orar por esses que fazem escândalo, ajudá-los para que não produzam os escândalos. E Jesus fala que ai do mundo por causa dos escândalos, não é? Porque o escândalo traz sofrimento, traz tristeza. Portanto, vamos ter muito cuidado com aquilo que nós falarmos para que não produzamos o escândalo. Também, se a mão ou o nosso pé for motivo de escândalo, Jesus usou uma figura muito forte, dizendo que devemos cortá-los, porque é melhor cortar o pé e a mão do que ir para os mundos inferiores, para os mundos de trevas. Mas claro que isso é uma simbologia muito forte que Jesus deu para que os homens da sua época, não é, vissem que a autoridade de Jesus, nesse sentido, para evitar o escândalo, era muito forte. Então, vamos ter cuidado e, no sentido vulgar, o que é o escândalo? O escândalo é qualquer coisa que é uma ação que choca a moral, a decência, de modo ostensivo, e na ressonância que o escândalo apresenta. Jesus fala que quem provoca os escândalos são como os sepulcros caiados de branco por fora, mas cheios de podridão por dentro. Portanto, pessoal, Jesus confirma que é preciso que haja escândalo, porque assim o homem aprende pelo sofrimento, que é o sofrimento que induz o homem a seguir em frente.